Bom dia, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos, amém, igreja? Vamos ficar de pé, começar o culto desta manhã. Eu quero ler 2 versículos do livro de Filipenses, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Versos 6 e 7, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, olha só, né, que versículo especial para nós já iniciarmos esta manhã aqui na casa de Deus. Eu imagino e acredito que você já fez sua oração antes de sair de casa, de repente você já leu a sua devocional, mas aqui estamos reforçando aquilo que o Senhor deseja de nós, não andar ansiosos. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E quantas vezes, né, a ansiedade, ela toma conta do nosso coração, às vezes por uma notícia, uma situação, parece que a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, elas são tomadas pela ansiedade. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo assim, ó, mas em tudo, todas as coisas, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Então é isso que nós vamos fazer aqui durante esta manhã. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, para cultuar ao Senhor. Estamos aqui para estar em comunhão uns com os outros, mas também coletivamente como igreja, para apresentar os nossos pedidos, nossas necessidades, aquilo que toma conta do nosso coração, né? Não sei como você entrou, mas já coloca na mão de Deus, e eu tenho certeza que de uma forma muito especial, Deus vai trabalhar no teu coração nessa manhã e na tua vida. Vamos fechar nossos olhos, vamos baixar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, nesta manhã, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado pelo teu povo que aqui se reúne na tua casa, aonde estamos, ó Deus, dispostos para te servir, te adorar e receber a tua palavra em nossos corações. Tira, Senhor, toda distração, tudo aquilo que não vem de ti, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor que fale de forma especial nos nossos corações nesta manhã. Precisamos, Pai, ouvir a tua voz, e nós pedimos que o Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco, de agir em nós e através de nós. Apresentamos nossas vidas, este culto ao Senhor, tudo que nós vamos fazer, seja para a honra, seja para a glória do teu nome, Pai. Abençoa todos os voluntários, irmãos que estão escalados hoje nas dependências da igreja, te servindo em alguma área específica, que o Senhor também guarde, proteja e use essas vidas como instrumento em tuas mãos, Pai. Nós pedimos essas bênçãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, nós vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido
engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido. Cante para Ele. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Suas mãos para Ele, cante. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aplauda Ele. Bom dia a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Ainda em pé, vamos ter um momento de intercessão e vamos, assim, clamar a Deus mediante um pedido e para situações também adversas aí do dia a dia, amém? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor
por estarmos reunidos aqui nessa manhã, Senhor, nesse dia de hoje, a qual o Senhor preparou para cada um de nós aqui, em meio à tua igreja, Senhor, onde podemos ter essa comunhão, essa união, onde estamos aqui direcionados pela tua palavra, como foi lido aqui, logo pela manhã, quando o pastor mandou aquela devocional, onde diz que o justo viverá pela fé, e nós estamos aqui diante da tua presença, meu Pai, estamos aqui buscando diante do Senhor, clamando ao Senhor, porque a quem recorreremos nós, a quem buscaremos nós, se sós o Senhor pode fazer para com as nossas vidas, Senhor, mediante o Deus que Tu és, mediante o sacrifício vicário da cruz, porque quem poderia fazer o que fez o Senhor para com cada um de nós, homens falhos, homens pecadores, homens que não somos dignos, Senhor, não somos dignos da Tua presença. Clamamos ao Senhor, recorremos ao Senhor também, meu Pai, para com os nossos familiares, acoberta ali nossos familiares, nossos entes queridos, aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã de hoje, meu Pai, por algum motivo, por alguma situação, por alguma questão, seja para com eles ali, livra do homem maligno, livra da mulher maligna, livra dos laços, dos embaraços, de todo o intento do mal, cuida dos teus, meu Pai, cuida dos teus filhos ali, também clamamos, Senhor, para com os vizinhos aqui, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os vizinhos da frente, de trás, meu Pai, faça-se para com eles ali em seus lares, em suas casas, livra ali da entrada do homem mau, da entrada da mulher maligna, livra ali daquele que quer adentrar, roubar, causar estrago, dano ali, Senhor, em meio aos lares, da vizinhança aqui, Senhor, da igreja, em nome do Senhor Jesus é que clama ao Senhor, recorremos ao Senhor para com esses, aqueles que desconhecem ao Senhor, o Deus de amor, o Deus de união, o Deus que tudo pode, Senhor, quando nós não podemos, porque somos limitados, meu Pai, sou limitado e nada posso, senão o Senhor sobre a minha vida, então cramos para com esses também, que eles venham se achegar diante da Tua presença, tirando as barreiras, tirando os impedimentos, tirando tudo aquilo, Senhor, que o mundo tem apresentado diante da sua presença, que não condiz com a verdade, afastando-os de diante da Tua presença, meu Pai. Peço ao Senhor também aqui, para com a Maiara, Senhor, seja para com a Maiara ali, Senhor, que está passando por um processo de enfermidade, um processo de cirurgia ali, Senhor, e clama ao Senhor para com a Maiara, como sei que a igreja que aqui está diante da Tua presença, nesse momento, está elevando as suas mentes diante desse pedido ao Senhor, para com a Maiara, meu Pai, faça-se presente para com ela ali, diante dessa questão, dessa enfermidade, diante dessa cirurgia ali no seu estômago, Senhor, seja o Senhor ali tomando as mãos dos médicos, das enfermeiras, Senhor, que não venha ficar nenhuma sequela, nenhum dano, porque o Senhor é o Deus da perfeição, e pode assim o Senhor capacitar, habilitar os médicos ali, como o Senhor tem feito ao longo desse tempo, ao longo desses séculos, Senhor, porque sem o Senhor, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá entendimento, é o Senhor que dá habilidade, e é o Senhor que pode curar, Senhor, livra das infecções, livra do dano, livra da sequela ali, sobre a vida da Maiara, a qual estamos aqui apresentando diante da Tua presença, meu Pai, e agradeço ao Senhor por esse momento, e agradeço aos irmãos que estão aqui cooperando em oração diante desses propósitos, Senhor, porque assim o Senhor tem nos dado esse entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Palma, louva ao Senhor, amém. Pode se assentar, irmãos. Nós temos alguns avisos, os irmãos já sabem que está passando a lista de presença referente à Assembleia da eleição da diretoria estatutária da igreja, tá bom? Então, você membro da igreja, a secretária está aí passando a lista, então, por favor, faça aí a sua assinatura para nós darmos andamento aqui na nossa Assembleia, tá? Os recados que eu tenho para os irmãos nesta manhã lembrando que essa semana temos a semana do jejum e da oração que antecede a ceia do Senhor, tá? Então, faça
o seu jejum, a sua oração, a sua devocional, porque sabemos que isso nos aproxima, com certeza, cada vez mais de Deus. Isso deixa o nosso coração sensível na parte espiritual, né? Então faça isso, é o último jejum aí do ano, tá bom? Então tenha esse tempo dedicado na presença do nosso Deus. E reforçando também que no próximo domingo teremos a ceia do Senhor, tanto na parte da manhã quanto à noite. Você pode escolher aí o culto que você queira participar, mas venha para juntos como igreja celebrarmos esse momento tão especial da ceia do Senhor, tá bom? E o outro recadinho é do mês de dezembro, já temos a programação de 2023. Depois nós vamos publicando nas redes sociais, vamos aí compartilhando com os irmãos para você participar, tá bom? Destaco aí duas programações especiais, que é dia 10, a apresentação do coral, e dia 17, também a apresentação do Ministério Infantil. Nós teremos todos os domingos alguma atividade especial, mas essas duas serão um culto de louvor, né, de adoração ao nosso Deus. Então venha adorar a Deus conosco, venha prestigiar também esse trabalho que está sendo preparado para engrandecer o nome do Senhor. E aproveitando, né, que hoje é mais fácil a gente usar o WhatsApp, convide outras pessoas, tá bom? Nós vamos mandar para você no grupo da igreja. Então aproveite, convide um vizinho, um familiar. De repente, né, essa pessoa ela é tocada por Deus para estar aqui conosco, vai ouvir a palavra falada e cantada. Então tenho certeza que Deus fará algo lindo nesses próximos dias, tá bom? Aproveite aí essa ferramenta que Deus tem nos dado e, né, convide pessoas para estarem aqui conosco, tá bom? Então esses eram os recados. Eu quero agora compartilhar um versículo da palavra de Deus referente ao nosso dízimo, nossa oferta que teremos neste momento. Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 35, verso 4 e 5, diz assim: Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Então, está em Êxodo capítulo 35, verso 4 e 5. Então, quero ressaltar aqui os irmãos que este momento nós também fazemos de coração. A palavra de Deus que foi lida, ela está dizendo assim, olha, todos aqueles que estiverem dispostos, né, que entendem, a gente não pode fazer nada forçado, mas se você entende isso, que nós semeamos no reino de Deus, nós investimos no reino de Deus, faça isso sempre com amor, com alegria, com disposição, reconhecendo que com o seu dízimo, sua oferta, você também honra a Deus, né? Deus nos dá o sustento na nossa casa, do nosso lar, da nossa família, então nós também honramos ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Além do que, você também estará investindo na obra de Deus, tá bom? Então vamos orar, consagrar ao Senhor nosso dízimo e a nossa oferta. Abaixe sua cabeça, mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e Te rendemos graças por esta manhã também, através desse culto, entregar o nosso dízimo, nossa oferta, pois reconhecemos que é um privilégio que nós temos nessa parte do culto de consagrar ao Senhor as nossas finanças. Como foi lido, ó Pai, nesse versículo, que nós possamos fazer de todo o nosso coração, que nós estejamos dispostos a trazer a nossa oferta, a trazer o nosso dízimo na casa do Senhor. Que o Senhor multiplique isso nas nossas vidas. Consagramos a Ti, ó Pai, para que o Senhor continue nos abençoando, suprindo as nossas necessidades, cuidando do nosso lar, cuidando da nossa família, Pai, e que nós tenhamos sempre esses recursos para dedicar, para investir, para semear na casa, no reino do Senhor.
abençoa os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando na transmissão, que a bênção, a tua graça e misericórdia possa ser estendida sobre todos nós. Abençoa a tua igreja neste momento e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e teremos também as intercessoras. Você pode também trazer o seu pedido de oração. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, por favor. E eu gostaria de saber se tem nesta manhã alguém nos visitando pela primeira vez ou segunda vez. Faça um sinal com a sua mão para nós conhecermos você. Tem alguém nos visitando nesta manhã? Todos? Ali à minha direita, tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua visita. Vamos aplaudir ao Senhor pela nossa visitante estar aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe a todos neste dia. Gostaria também de chamar as crianças para nós orarmos por elas e assim abençoar a vida delas, para que elas também tenham um momento muito especial agora no culto delas, tá bom? Então, todas são bem-vindas também, e elas vão aprender agora a palavra de Deus, vão ter atividade, né? Tudo ali para sementinha ser lançada no coração delas, né? Mais alguma criança? Isso, todos estão aqui já, né? Tá bom. Deus abençoe. Estenda suas mãos, vamos abençoar a vida de cada uma delas como igreja. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença estamos aqui nesta manhã, juntamente com as crianças queridas por todos nós. Abençoamos a vida delas, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja presente ali agora, onde elas vão aprender também a Tua palavra através dos professores, Pai.
que o coração delas esteja aberto, esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, que cada semente lançada no coração delas, elas possam ali receber e dar frutos, ó Deus, na sua caminhada, no seu crescimento. Abençoa os professores, o ministério infantil, que o Senhor esteja capacitando aos nossos irmãos para ensinar e cuidar dessas crianças que eles já fazem com tanto carinho. Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor. Pastor Ricardo pode ir vindo aqui, vai trazer a palavra de Deus. Só reforçando, está passando a lista, talvez algum irmão já tinha chegado, né, e já tinha começado o culto, então está passando a lista de presença referente à assembleia que vamos ter daqui a pouco. Então, declaro aberta a assembleia do dia 26 de novembro de 2023, com o único assunto, eleição da diretoria estatutária. Aguardo uma proposta. Apoio? Ok, então vamos aguardar o pastor trazer a palavra e depois nós retomamos esse momento, tá? Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Josué, capítulo 22, dando continuidade aos estudos que o pastor Rodrigo está fazendo aos domingos. Josué, capítulo 22, e vamos falar por alguns minutos, né, antes da eleição, sobre o tema Vivendo em Unidade. A gente vai ver aqui uma pequena controvérsia que houve entre o povo de Deus, entre as tribos de Israel, e vamos ver como foi resolvido, a importância de vivermos em unidade. Josué capítulo 22, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui, porque senão os irmãos não vão entender o contexto da história. São muitos versículos, mas é importante para vocês entenderem a história. Que diz assim, Josué 22, a partir do versículo 1. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Ele lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué deu terras ao lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, do qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelitote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Como eles enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs israelitas.
Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés disseram-lhe: assim diz toda a comunidade do Senhor: como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zera, foi infiel com relação às coisas sagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam os chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relações vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel, homens de Ruben e de Gade? O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte contra o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então no futuro os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor, que os nossos antepassados construíram, não por holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunhos entre nós e vocês. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gade e em Gileade, e foram para Canaã dar o relatório aos outros israelitas. Então se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar esse nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Amém? Até aí, né, é meio longo, mas eu tive que ler, senão os irmãos não vão entender o contexto da história, né? Na verdade vamos dizer, uma contenda ou um mal entendido que houve entre as tribos de Israel. O que eram tribos? Tribos eram as famílias, os descendentes. As 12 tribos de Israel eram os descendentes dos filhos de Jacó, né? Consequentemente, os filhos de Isaac, os filhos de Abraão. O povo de Israel era dividido conforme a sua descendência, era dividido em tribos, ou em famílias, uma linguagem mais fácil de você entender hoje, né? Eram os filhos de Jacó, né? As tribos eram Issacar, Aser, Naftali, Zebulon, Rubi, Gade, Benjamim, Simeão, Judá e Levi. Esses eram filhos de Jacó. E mais Efraim e Manassés, que eram filhos de José, filho de Jacó, né? Então,
Israel era dividido nessas linhagens de família, os descendentes de Jacó. Então, quando você ouve falar de tribos, significa as divisões das famílias do povo de Israel. E aqui fala muito da família de Ruben, de Gade e da tribo de Manassés. Por quê? O povo de Israel aqui, nesse contexto, ele havia conquistado a terra prometida e havia inclusive passado o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão, acho que não dá aqui uma aula de EBD, mas por isso que é importante você ir na EBD, porque esses detalhes você vai entender melhor estando na EBD do que numa mensagem que não dá para a gente explicar em tantos detalhes, mostrar um mapa. Mas o povo de Israel, quando conquistou a terra prometida, havia uma divisão que era o Rio Jordão. Então, uma parte do povo que havia passado o Rio Jordão, tinha terras de um lado do Rio Jordão e outra parte do outro lado do Rio Jordão. Aí que entra Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Ou seja, algumas famílias estavam de um lado do rio e outras estavam do outro lado do Rio Jordão. E o que acontece? Essas tribos de Ruben, Gade e a Manassés, eles haviam ajudado as demais tribos a conquistarem a terra prometida. Eles conquistaram a sua terra, mas tinha que ser atravessado o Rio Jordão e conquistado outras terras. Eles ajudaram as demais tribos a conquistarem a terra prometida. Ou seja, eles, desde quando eles saíram do Egito, ficaram andando pelo deserto, eles tomaram posse da terra, que é a terra de Israel, né? Nos séculos seguintes, até os dias atuais, na verdade, né? Então, havia o Rio Jordão dividido. Então, quando você fala de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, as tribos que estavam antes do Rio Jordão, e as demais tribos estavam depois. Essas tribos que estavam antes, elas foram à guerra e ajudaram os seus irmãos a conquistarem a sua terra prometida. E aqui Josué fala assim: olha, vocês não abandonaram os seus irmãos, agora vocês podem voltar para a sua terra. É como se fosse assim: eu já conquistei a minha terra prometida, mas eu vou ajudar o resto do povo a conquistar dele. É isso que essas tribos fizeram. Eles tinham a terra deles, mas eles foram ajudar o restante do povo a conquistar a terra. Quando todo mundo conquistou, eles voltaram para a terra deles, para a região deles, para o seu descanso. E aqui, eu estou falando em unidade, quem está falando aqui do povo de Israel, né? O povo de Israel, havia essa divisão geográfica, o Rio Jordão, uma parte do povo estava do lado do Rio Jordão, outra parte estava antes, mas era um povo só. Interessante isso, é um povo só, apesar de pode haver diferenças geográficas, mas o povo de Deus, desde aquela época, no Antigo Testamento era Israel, hoje é a igreja. Então temos que ter a visão que nós somos um povo só, é unidade. Mesmo que você seja diferente de alguém, mesmo que você tenha diferenças pessoais, de cultura, não sei, de origem, nós temos que ter essa visão que nós somos um povo só. Deus chamou a gente para estarmos em unidade, e eles tinham essa consciência. Mas a primeira lição que a gente aprende aqui nessa história é que de ajudar os outros. Olha só, no versículo 2 que eu li no versículo 3, durante muito tempo vocês não abandonaram seus irmãos. Ou seja, aqueles que já tinham a sua, vamos num lugar mais simples, que já tinham conquistado a sua promessa, ajudaram os outros a conquistarem a sua promessa. As tribos de Israel que já haviam vencido as suas guerras, ajudaram os outros a vencerem as suas guerras. Depois que todos tinham vencido, eles voltaram. Isso aqui nos ensina, nós temos que ajudar os nossos irmãos, né? Mesmo que você alcançou, não sei, na linguagem, a sua promessa, você tem que ajudar o seu irmão a alcançar as suas promessas também. Se a vida para você já está boa, você tem que ajudar aquele que está com mais dificuldades que você. Você não pode abandonar a igreja assim. Você não pode abandonar aquele que de repente já, está com uma dificuldade maior do que você. De repente tem pessoas que estão com uma luta maior que você. Nós não podemos abandonar. É como se fosse assim: eu não estou passando pela luta do meu irmão, mas eu tenho que orar por ele, mesmo que a luta não seja minha, porque nós somos uma unidade. Igreja é isso. Você tem que orar por aquela outra pessoa, aquela outra família, aquele outro ministério que de repente está passando por uma dificuldade que você não está. E eles não abandonaram seus irmãos. Eles ajudaram, não pensaram. É como se fosse assim: eu já alcancei a minha bênção, não importa mais. Não importa sim. Eles já haviam alcançado a bênção deles, mas eles foram ajudar o restante do povo a alcançar a sua bênção. Então aqui nos ensina em ajudar uns aos outros. Igreja é unidade. Depende, se você está com menos dificuldade que outro irmão ou que outro grupo, você tem que ajudar o outro irmão. A igreja é assim, né? Tanto no sentido individual, quanto até no sentido de ministérios, né? Se você está com
se tem um grupo da igreja, um ministério que está com mais dificuldade, você não pode falar, não tenho nada a ver com aquele grupo, tenho nada a ver com aquele ministério. Não, a igreja é uma unidade. Você tem que sempre, um tem que ajudar o outro. Um tem que ajudar o outro ministério, você tem que ajudar o outro irmão, você tem que ajudar a outra família. Se você fala, eu não posso ajudar, mas você pode orar. De repente você não pode ajudar materialmente, mas você se importe com as pessoas, ajude. Nem se seja em oração, ajude as demais pessoas. E eles cumpriram a missão de ajudar os outros irmãos. E também eles foram obedientes a Deus dentro dessa missão, porque aqui diz que eles não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor lhes entregou. Eles haviam recebido uma missão de Deus, de ajudar as outras tribos a vencerem as suas guerras. Nós recebemos uma missão de Deus, de ajudar os outros irmãos. Ajudar as pessoas não é apenas uma questão de caridade, mas uma missão que Deus te deu. Deus nos dá uma missão de amor, então eu tenho que ajudar os irmãos. É uma mensagem às vezes difícil para os dias atuais, que as pessoas são muito individualistas, né? Se você for pensar no mundo atual, na forma de se pensar, nos pensamentos, na mentalidade, nós somos ensinados a sermos mais individualistas, né? Eu penso apenas em mim, os outros não se importam, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A missão que Deus nos dá é de não abandonarmos os nossos irmãos, como essas tribos fizeram. Então não abandone os seus irmãos. Está tudo bem com você? Ore por aquele que está com dificuldade, por aquele que está em luta, ajude aquele que precisa. É isso que nós aprendemos. A primeira lição, ajudar os irmãos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que quem ajuda os seus irmãos não deixa de receber as promessas de Deus. No versículo 4, o Senhor Deus já deu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, agora voltem para casa. Ou seja, você já ajudou os seus irmãos, volte e desfrute das suas promessas. Por eles ajudarem os seus irmãos a conquistarem a terra prometida, aqui você vai ver se estudar os capítulos anteriores, por eles ajudarem os seus irmãos na guerra, eles não deixaram de receber, e não perderam a sua bênção. É como se fosse assim, a tribo, ajudamos os nossos irmãos, agora nós voltamos para a nossa bênção, voltamos para a nossa terra, onde vamos ser abençoados. Você ajudar as pessoas, você não deixa de receber as promessas de Deus. Tem pessoas que às vezes pensam, se eu ajudar muito o irmão, eu não vou ter tempo de cuidar da minha própria vida. Tome cuidado com esse pensamento, né? Quando você abençoa as pessoas, você não deixa de receber a sua bênção. Se você ora por uma família, a sua família continua abençoada da mesma forma. Às vezes, quando você é generoso em ajudar as pessoas conforme as suas possibilidades, Deus não deixa faltar para você. Então, eles ajudaram seus irmãos e não perderam as suas bênçãos. Eles ajudaram o irmão na guerra e voltaram para a sua terra para desfrutar das promessas de Deus. Obedeça a Deus, ajudando seus irmãos, e você não vai ter prejuízo na sua vida pessoal. Você não vai ter prejuízo. Quando você ajuda as pessoas, Deus não vai deixar que nada falte na sua casa. Aqui é uma lição para nós de amor. Então, é isso que nós aprendemos com esse povo. Mas, logo em seguida a gente vai ver, lá no versículo 10, o 11 e 12, que há um mal entendido. Por que há um mal entendido? No versículo 10 diz que essas tribos que estavam de um lado do Jordão, elas construíram um imponente altar. Qual era o problema disso? O problema é que haviam leis específicas do povo de Israel, que eles tinham um local específico para adoração, né? Não é cada um fazia o seu altar de adoração, havia um altar específico, havia leis específicas. Eles não podiam se rebelar contra Deus. O povo tinha que ter um local único de adoração. E o que acontece? Aqui no versículo 11 fala, os outros israelitas souberam que tinham construído o altar na fronteira de Canaã. E o versículo 12 fala, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. O povo que tinha passado o Jordão achou, olha, peraí, aquele altar é uma rebeldia contra Deus. Que aquele altar não é o altar correto que nós temos na cidade de Siló, é uma rebeldia. Eles tiveram uma conclusão distorcida. E até um excesso de zelo, né? Peraí, essa tribo acho que está desobedecendo, essas tribos que ficaram antes do Jordão, elas estão desobedecendo a Deus. Elas construíram um altar que elas não poderiam construir. E aqui diz que eles se uniram para guerrear. Olha só, olha o mal entendido. Eles acharam que estavam fazendo algo errado. Mas eu estava até pensando, até certo ponto, os dois lados tinham razão. Aquelas tribos que acharam que aquele altar era uma rebeldia contra Deus, eles tinham razão no sentido de zelo. Porque se você pegar a história de Josué anterior, muitas vezes o povo de Deus se rebelou contra Deus.
fez adoração de uma forma errada. E eles tinham essa precaução. Peraí, eu acho que esse altar não é para Deus. Então vamos lá, se aquilo está desagradando a Deus, a gente vai lá e vamos, na verdade, combater. Não vamos permitir que eles façam uma adoração de uma forma errada. Eles tinham um zelo. Ter zelo não é em si pecado. Ter cuidado com as coisas de Deus. É a preocupação de que o povo não caísse em pecado. Por outro lado, as tribos que fizeram aquele novo altar, elas tinham também tinham a razão. Eles queriam, como eles estavam separados por um rio, estavam em outra região, eles falavam, vamos ter um altar aqui também, para nós adorarmos a Deus, porque senão, a distância do outro lado do Rio Jordão, o nosso povo ele vai esfriar espiritualmente. Então eles fizeram aquele altar para que o povo não esfriasse espiritualmente. Ou seja, os dois na verdade tinham razão. Um queria fazer um altar para que a fé não esfriasse, e outro estava desconfiado que aquele altar era um altar errado. Aquele altar era uma rebeldia contra Deus. Ambos tinham, na verdade, boas intenções até certo ponto, né? Eu quero adorar a Deus. Não, eu quero que aquele povo não caia em pecado. Na verdade, você tem que ter essas duas visões. Você tem que adorar a Deus, você tem que tomar cuidado com as coisas erradas, tem que tomar cuidado com o pecado. E aqui diz que, na verdade, no versículo 15, fala que a comunidade de Israel falou assim, olha, vocês estão se rebelando contra Deus, né? Então, eles fizeram um questionamento, isso é uma rebeldia, esse altar. Mas aqui a gente vê aqui que essa, vamos dizer, essa contenda, essa briga, ou esse mal entendido, ele é resolvido através de uma comunicação clara diante de Deus. Aqui diz que aquelas tribos que construíram o altar, no versículo 22, falam, 22, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe que nós não agimos errado. Então houve toda uma explicação, olha, nós fizemos esse altar, não é rebeldia contra Deus. Houve uma comunicação, houve diante de Deus, né? Textos falam que é interessante, é sempre possível nós termos, em alguns momentos, algumas conclusões erradas, né? Pense bem, você não é Deus, quem sabe tudo é Deus. Mas que você falar, eu tenho impressão, eu tenho intuição, eu vejo, eu entendo tudo. Tome cuidado com isso, que nem sempre a gente entende tudo. Por quê? Porque a gente não é Deus. Eu posso julgar alguém pela aparência, mas o coração quem conhece é Deus. E a aparência, assim, pode disfarçar tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes alguém pode ter uma boa aparência e te enganar. Olha que a pessoa é boa, né? Mas a pessoa não tem boas intenções, às vezes ao contrário. Às vezes você pode achar que a pessoa tem uma má aparência, mas você não está sendo profundo, está fazendo um julgamento superficial. E aqui houve um desentendimento, né? Mas aquelas tribos explicaram, olha, nós construímos nosso altar para construímos esse altar e não é rebelião. Versículo 22, se agimos com rebelião ou infidelidade para que o Senhor não nos poupe hoje. Eles explicaram, esse altar não é rebeldia contra Deus. O altar principal é o que vocês têm na sua terra, mas é para o povo não esquecer. Parece uma coisa boba, mas isso quase provocou uma guerra entre o povo de Israel, né? Eles quase guerreavam, eles se uniram para guerrear, eles iam se dividir. Quando era guerra naquela época, ia haver morte, inclusive, né? Se hoje vê guerra em Israel, você fica espantado, haveria uma guerra hoje em proporções maiores, o povo seria dividido. Mas aqui a gente vê algumas coisas, né? Eles esclareceram tudo, primeiro colocando diante de Deus. Quando você tem a dúvida de algo, coloque sempre diante de Deus, né? Peça para Deus esclarecer. Aqui quase houve uma guerra, mas diante de Deus eles esclareceram. Você pode perguntar para Deus que eu estou correto. Coloque tudo diante de Deus. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, não deixe que o seu coração se contamine como aconteceu com o povo. Também faça a correta comunicação. Aqui eles conversaram, umas tribos na frente dos outros esclareceram. Foi tudo realmente esclarecido. Eles explicaram o porquê daquele outro altar, né? No versículo 24, ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os nossos descendentes digam aos nossos, que relação vocês têm com o Senhor. E foi tudo, eu já li aqui, mas foi tudo uma explicação, né? O porquê daquele altar. Aquele altar não era uma rebeldia contra Deus. Aquele altar, na verdade, era para servir de testemunho que Deus estava no meio do povo. E vão explicando, e aqui no versículo, quando chega no versículo 20, 30, o sacerdote Finéias, os líderes da comunidade, chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, de Gade, de Manassés, disseram, deram-se por satisfeitos. Ou seja, houve uma explicação, houve uma comunicação diante de Deus. Houve uma explicação. Quando as coisas são de Deus, às vezes você pode ter visões diferentes, mas se você for humilde, Deus ele vai explicar no seu coração, né? E aquele povo, inclusive, admitiu que estava com conclusões erradas. Olha,
realmente nós achávamos que vocês eram rebeldes, mas vocês não são rebeldes contra Deus. Às vezes quando você pede as coisas para Deus, esclarecimento, Deus inclusive mostra, olha, você estava equivocado naquele pensamento, não havia rebeldia, aquele povo também quer adorar a Deus. Houve humildade das duas partes, uma explicou e a outra entendeu que era uma conclusão errada, mas que ambos estavam adorando a Deus. É isso que às vezes entre o povo de Deus precisa haver, nós temos que ver em unidade. Às vezes nós podemos ter conclusões erradas, mas peça a Deus que te esclareça tudo, todos os detalhes. Está com dúvida de alguma coisa? Peça que Deus, Ele vai te orientar, porque o povo é um só. Não é possível que ambos queriam adorar a Deus e cada um com a conclusão errada. E Deus mostrou, a verdade é essa, esse altar não é uma rebeldia e todo o povo vai continuar adorando a Deus. Deus é um só, então Deus não vai fazer confusão. Deus esclarece a nossa mente, Deus esclarece o nosso coração. O objetivo de Deus é que a igreja e o povo diz, as 12 tribos, elas vão andar juntas, elas vão andar em comunhão. Indo para a conclusão, a gente vê o que essa unidade trouxe, quando houve esse esclarecimento, nesse desentendimento. Versículo 33, eles se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. O que a gente aprende com isso? A unidade traz alegria. Quando não havia mais dúvidas, quando eles deixaram o Espírito Santo falar do coração deles, eles se alegraram. A unidade traz alegria aos corações. Quando a igreja vive em unidade, as pessoas têm até um semblante mais alegre. Você fica feliz em estar na igreja, todos estão felizes, né? Os pastores, os líderes, as famílias. Há uma alegria. Deus quer trazer unidade para que a gente seja pessoas alegres. Deus quer uma pessoa alegre, não com ninguém com tristeza, com desconfiança, com dúvidas, mas Deus quer que a gente seja uma igreja alegre. O Espírito Santo traz essa unidade. Peça a Deus se você tiver alguma dúvida, Ele vai te esclarecer. O objetivo de Deus é que Ele, aqui ó, se alegraram com o relatório, eu gosto de e louvaram a Deus. Quando eles viram que estava tudo, ficou todo mundo feliz. Nós somos um povo unido, somos um povo que todos servimos a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade. Ou seja, não vai ter mais guerra. Quando há unidade, não há mais guerra, não há mais conflitos, não há mais desentendimentos. Ninguém quer destruir ninguém. A unidade é isso. Todo mundo alegre e todo mundo querendo o bem do seu irmão, não querendo o mal. Quando tudo foi esclarecido, eles se alegraram e louvaram a Deus. Então, nós temos que estar... resumindo, nós temos que ter essa visão com o povo de Deus. Primeiro, temos que estar em paz uns com os outros, mas sem que isso comprometa a nossa paz com Deus. Ou seja, a gente tem que estar em paz uns com os outros, mas de uma forma correta. Quando aqui todos tinham certeza que ninguém estava em pecado, eles puderam viver em paz uns com os outros. Não é paz em pecado, vamos encobrir esse pecado para a gente viver em paz. Não é isso. Quando o povo de Israel, eles tinham certeza que não estavam, que ninguém estava pecando, eles se alegraram e se uniram. É isso que tem que haver na igreja de hoje. Nós temos que estar em paz uns com os outros, mas sem a custa de nenhum pecado. Não é nada escondido. Eu vou manter a paz, escondendo o meu pecado, o meu erro. Não é isso. Aqui a paz era em obediência aos mandamentos de Deus, porque lá no versículo 5 fala que eles tinham que obedecer. Então, eles ficaram em paz quando tiveram a certeza que estavam em obediência contra Deus. Não adianta nós mantermos a paz sem rebeldia contra Deus. Então Deus quer que vivemos em paz uns com os outros, mas em obediência à palavra de Deus. Não é uma paz falsa, uma paz carnal, uma paz verdadeira. Então nós temos que buscar a vontade de Deus, dessa forma vamos viver em paz uns com os outros. E, além de estar em paz com os outros, eles estavam em paz com Deus, que é sempre o mais importante. Havia uma dúvida se aquele altar agradava a Deus ou não. Por quê? Porque a gente tem que estar em paz com Deus, antes de tudo. Temos que estar em paz uns com os outros, mas nós temos que principalmente estar em paz com Deus. Não teria valor se nós estivéssemos em paz uns com os outros, mas com Deus tivesse a coisa errada. Olha, a igreja de Vila Diva, se fosse o caso, olha, estão em paz, mas com Deus não está muito certo. Não, temos que estar em paz principalmente com Deus. É com Deus que nós prestamos conta em primeiro lugar. Então lembre-se que não é possível manter a plena paz com Deus sem rebeldia aos mandamentos dele. Então, para estarmos em paz com Deus, nós temos que estar em obediência àquilo que a Bíblia manda, àquilo que é a palavra de Deus. Então pense nisso. Eu tenho que estar em paz com os meus irmãos e em paz com Deus. Paz com Deus através da obediência. Então examine seu coração, peça perdão pelos seus pecados, esteja em paz com Deus, vamos viver em unidade. Nossa unidade é com os irmãos e a nossa unidade é
com Deus. Esse é o desejo de Deus. Deus não permitiu que o povo aqui vivesse em uma grande divergência, uniu o povo, e Deus também não quer que nós vivamos em grandes divergências. Quando há dúvidas, que é normal do coração humano, peça a Deus que te esclareça, mas o objetivo de Deus não é cada um viver da sua forma, cada um do seu lado, eu faço o que eu quiser, não dou satisfação para ninguém. O objetivo é que a igreja seja uma só, unidade em Deus, dirigida por Deus. Vamos viver em comunhão, em amor uns com os outros, assim como o povo de Israel nesse momento viveu. Ele foi abençoado, pôde tomar posse plenamente das promessas de Deus, porque ele estava em unidade. Pense nisso, nós vamos tomar posse das bênçãos de Deus, a nossa igreja, se nós vivermos em unidade, amém? Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, que nós possamos, nosso coração, buscar viver em paz uns com os outros, em unidade, mas uma unidade que venha de Deus, que possamos ter em nosso coração a importância de estarmos unidos, primeiramente com o Espírito Santo, com Deus, com a Tua Palavra, te obedecendo, Deus. Faça que a nossa igreja possa ter esse sentido de seguir a direção de Deus em tudo aquilo que nós fizermos, e desta forma, isso vai produzir a unidade uns com os outros. Se nós vivemos em unidade, com certeza, as promessas de Deus vão se cumprir em nossa vida pessoal, assim como em nossa igreja. Faça que não haja em nosso coração, não venha a acontecer nada que venha trazer, tirar essa comunhão, Deus. Que possamos ser esclarecidos por Deus a cada dia, que possamos viver em amor. Produza isso em nosso coração, em toda a liderança, em todas as famílias, em todos os voluntários, em todas as pessoas que frequentam a nossa igreja. Que possamos ter essa mentalidade, que nós somos um único povo em Deus, e que Deus abençoe e nos dê paz. Paz uns com os outros e paz com o próprio Deus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.